É isso aí, galera. Quem já estiver aí no chat, por favor, um momentinho, tô só arrumando as paradas tudo certinho aqui. Daqui uns 14 minutos vai começar aí. Estamos só esperando a Band. Como é que tá o áudio aí? Tá tudo tranquilo? Dá pra ouvir minha voz de boa? Sentar um pouquinho mais perto do microfone pra vocês me ouvirem melhor. Começando agora, hein, galera. Mais uns 10 minutinhos aí. Começa a stream. A live da Band. Vocês desculpem aí a minha voz, eu tô meio rouco, meio sem voz aqui, recuperando uma gripe. Mas vamos lá. Vamos ver se dessa vez eles mostram um pouquinho mais dessa nova Raid Lair que tá chegando aí, né? Fala aí, galera que tá assistindo no YouTube. Tô transmitindo ao vivo no YouTube e no Twitch ao mesmo tempo. Mas pra mim fica mais fácil eu responder perguntas e ver os comentários de vocês se vocês estiverem no Twitch, assistindo no Twitch. Mas qualquer comentário e pergunta que tiver aí eu vou tentar responder pra vocês. Mas se você tiver conta no Twitch, eu peço que por favor venha assistir no Twitch, fica mais fácil pra mim com qualquer perguntas e comentários. E mais outra vez, desculpa o português aí, é meio falhado. E minha voz também tá um pouquinho rouca. Tô recuperando de uma gripe. Mas é isso aí. Mais 10 minutos pra começar. Como é que tá o áudio aí? Tá tranquilo? Vocês estão ouvindo tudo certinho? Galera do YouTube, tá ouvindo tudo certinho aí?
Daqui uns 10 minutinhos começa aí a live. Estamos só esperando. Normalmente o DJ faz um teste do áudio deles. É isso aí, galera. O DJ, a galera da Band normalmente é meio atrasado com a live deles, né? Normalmente começa alguns minutinhos atrasado, mas daqui a pouco vai estar começando aí. Como é que tá a tarde de todo mundo aí? Todo mundo tranquilo? Galera presa aí no trampo, né? Trabalhando, assistindo. Salve, salve. Fala aí, louco pro game. Tudo tranquilo? Bem-vindo ao chat e a live stream aí. Agradeço por estar presente. Outra vez, desculpa minha voz, eu tô meio rouco, recuperando de uma gripe. Mas estou aí para traduzir para vocês, trazer as informações. Hoje espero que a gente vai ver um pouquinho mais dessa raid layer, né? Com certeza eles vão mostrar um pouquinho dela só no final. Eu tô achando que essa raid layer não vai ser dos cabais, e sim na verdade Vex, porque se vocês lembram do começo da última live stream, que eles mostraram o comecinho dessa raid layer, não tinha os cabais de guarda no começo dela, né, como na raid normal, original. Então eu acho que a gente entrando dentro dessa raid layer, porque se você lembra, a Leviathan é uma nave enorme que está começando a engolir Nessus, não é? E Nessus é uma estrela, um planeta que tá cheio de Vex. Então eu acho que lá dentro a gente vai ter um boss final de uma forma de Vex, né? Não sei, vamos ver. Acho que só no lançamento mesmo a gente vai saber, certeza. Talvez Carlos está nos mandando entrar lá e limpar os Vex que tá dentro da nave dele vivo ainda, né? Quem sabe? Daqui 5 minutinhos começa. Aí. Como é que tá a tarde de todo mundo aí? Todo mundo tranquilo? Só esperando o DJ. Daqui a uns minutos vai estar fazendo o teste de áudio deles aí. Estamos só esperando. E aí normalmente eles fazem uma contagem. Ratinho, qual é o link da página da stream da Band? Fala aí, David. Ô Ratinho, o link é twitch.tv/Band. Bora lá, é nóis. É nóis. E aí, vocês estão animados pro DLC ou é mais outra bosta que a Band lançou? Eu tô animado, vamos ver, né? O que vocês estão esperando da DLC? Com as mudanças que você gostaria de ver? Não sei se vocês já ficaram sabendo, mas teve várias pessoas
mais revistas e páginas igual a IGN, né, a IGN, que já jogaram a campanha. Eles falaram que são praticamente só 2 ou 3 horas, né? Mas eu acho que a Band não vai lançar uma DLC. Ah, não sei, né? Eu ia falar que eu acho que a Band não ia lançar uma DLC só com 2, 3 horas de conteúdo, né? Eu acho que tem muitas coisas que a gente não sabe que eles estão incluindo ainda também. A IGN também, eles só jogaram a campanha, não jogaram o resto. PVP já mataram, então o resto é história. Não, mas o que a gente tá achando ruim do jogo é que tem muitas coisas que eles não arrumaram ainda, mas se você pensar bem, tudo que eles arrumaram em Destiny 1 foi o time da Live, não foi o time original. E a gente não ouviu do time da Live ainda. O time da Live vão ser os que faz os balanceamento das armas, do Crisol, do PvE, e a gente não ouviu nada deles ainda. A única coisa que a gente sabe deles é que eles estão lançando a Alvorada daqui a pouco, né? Mês que vem. Mas eles já falaram que vão fazer mudanças em fevereiro com private matches, né? Os jogos privados aí de Crisol. Então eu acho que com eles chegando aí, tomando conta do jogo, eu acho que vai vir muitas coisas boas aí, muitas mudanças. Se você parar pra pensar, eles que fizeram a maioria das mudanças que melhorou o jogo em Destiny 1. Eles que melhoraram muito o jogo. Será que já começou aqui, velho? Pera aí, deixa eu ver aqui. Opa, começou mesmo. Como é que tá o áudio aí? Tá todo mundo ouvindo tranquilo? Deixa eu mudar a tela aqui, calma aí. Aí, estão ouvindo melhor? PVP agora só do Rainbow Six. Na verdade tem muita gente que começou a jogar voltou pro Rainbow Six mesmo. Rainbow Six, o COD, né? Tem muitas pessoas jogando COD, incluindo o Ratinho aí, ó. O Ratinho tá jogando só COD agora também. Esse boiola. Os amigos meus, Ratinho voltou pro COD, Ferreira tá pro Rainbow Six. Tô deixando o chat da janelinha aí ligado, galera. Só que na hora que começar a live eu vou tirar ela pra deixar a tela completa, pra vocês não perder nada. Qual plataforma você joga? Eu jogo no PS4. Eu ia comprar o jogo no PC também, ia jogar no PC, porque quando eu joguei lá no evento fechado que a Nvidia teve em junho, eu joguei e achei muito massa, mas eu decidi não comprar porque o estado do jogo agora, o jeito que tá, eu não achei que valia a pena, entendeu? E apesar de perder a oportunidade de fazer vídeos e fazer live no PC, que eu ouvi falar que tá bem massa no PC, eu achei que não valia a pena. Pegou o Xbox X? Não peguei não, cara. Eu tô pensando em comprar um Xbox, mas eu vou esperar um pouquinho. Na verdade, eu tenho 2 sistemas. Eu tenho o PS4 e o PS4 Pro. Quando eu faço live aqui na sala, no meu office aqui, eu faço no PS4. Aí quando eu jogo na nossa sala lá embaixo, eu jogo no PS4 Pro. This is a mic check. This is not the actual show. This is the pre-show. This is where we make sure that our technology works.
and let you benchmark it against your own personal biological auditory senses. If you can hear my voice, you're ready to enjoy a stream. That stream will begin in approximately 4 minutes and 30 seconds. Stand by, and if you can hear me, please sound off in the chat with a hell yeah. This has been a sound check. I'm Deej. Como é que tá o áudio aí, galera? Vocês deu pra ouvir o Deej, tudo certinho? Com a minha voz, ou tá um áudio tá mais alto do que o outro? Como é que tá aí? Tudo tranquilo? David, aqui é um pouquinho mais fácil. Aqui, onde a gente mora, é tipo, o preço de um jogo é um pouquinho mais barato pra gente. Não é que é mais barato, o custo de vida comparado com o que a gente ganha, né? Aí fica fácil de comprar. Quem tem um trabalho até mais ou menos aqui, dá pra comprar o que quiser de boa. Contando que você não tem muitas dívidas, né? Aqui, se você tiver um trabalhinho até mais ou menos, dá pra viver bem. Bem-vindo aí, Eternal Dragon. Tudo tranquilo? A transmissão tá um pouco baixa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho então. Quando começar a live também, se vocês achar que o meu áudio ou o áudio da Band estiver mais baixo, um mais baixo que o outro, vocês avisem aí que eu posso mexer aqui nos settings e tudo aqui. Tô tranquilo, cara, tô com a voz meio rouca, tô recuperando aqui de uma gripe, mas tamo aí, tá tranquilo. Esperando umas notícias bem massa da live stream aí, né? Espero que a gente possa ver alguma coisa que a gente não tava esperando. Eu entrei na bandeira hoje, parecia desafio dos 9. Cara, os caras ainda me chamaram pra fazer um time fechado mais cedo pra fazer a bandeira. Mas porque eu tava preparando a live aqui, aí eu nem entrei com eles. E era só cara que pega farol todo fim de semana também. A gente pega todo fim de semana agora. Mas eles queriam entrar só pra pegar as armaduras, o set lá, né? Eu, pra falar a verdade, já peguei o set completo do caçador. Eu não tô nem precisando, não. Eu peguei na primeira bandeira, eu peguei o set completo. Então não tô muito aí pra bandeira, não. Já fez o desafio do Carlos na raid? Não fiz, cara. Eu, pra falar a verdade, depois que lançou a raid Prestige, eu nem fiz raid mais. Eu peguei o set e tava levando uma galera pra raid, pra fechar a raid todo fim de semana. Logo após o lançamento, a gente fazia a raid 3 vezes, 4, 5, 6, 7 vezes em uma semana só, ajudando a galera a fechar a raid. Aí eu peguei o set do caçador. Aí quando lançou a raid Prestígio e a gente viu que não ia ganhar nada de diferente, só o set um pouquinho diferente, eu nem decidi fazer não. Não tem incentivo pra fechar a raid Prestígio, entendeu? Tem como pegar o Carlos fora da raid. 45 segundos para começar aí, galera. Vamos lá, galera. Welcome to Mercury, Guardian. We have infinite realities to explore, and all the time in the world.
Não, é capaz que vai ter até um Vex gigante sim, o Eternal Dragon. Porque a gente não viu ainda os inimigos dessa nova Raid Lair, né? Mas vamos ver. Porque se você lembra no começo que eles mostraram pra gente, não mostraram os inimigos e não tinha cabais lá na frente, né? Hello, and thank you so much for joining us for the second in a series of 3 live streams dedicated to Curse of Osiris, the first expansion coming to Destiny 2 on December 5th. I'm Deej, and I will be your host and moderator for this conversation, including 2 of the developers who have led the creative process that have involved many talented, passionate people at Bungie who have created this new story that we're telling in the world of Destiny 2. I'd like to introduce you to the people who have volunteered to sit in the hot seat and talk to you about what we have made for your entertainment, exploration, shooting, heroic pleasure. First of all, returning to the stream from last week, we have Dave Matthews. Voltando ao stream, esse é o Dave Matthews, o diretor de arte. So last week you talked to us about story. But for those of Semana passada the people in the audience who were not here for that stream, who may be meeting you for the first time, give us an idea as to what you do at Bungie and what was your contribution to Curse of Osiris. Sure. My name is Dave Matthews. I'm the art director for Curse of Osiris. My job basically entails working with a ton of talented artists and also design, narrative, fiction, and helping all those groups Então o Dave Matthews está explicando que ele é o diretor de arte da DLC, mas ele praticamente não mexe só com a arte do jogo. Ele trabalha com o time de narração, com a arte, com os outros devs também. You were the game director for this expansion. Yes, I was. E esse é o diretor do jogo da DLC. You got to lead the charge involving many different disciplines. Yep. E esse é o diretor que praticamente liderou todo mundo que está envolvido na DLC. Ele liderou todos os departamentos, os times de arte, de áudio. Because we have a lot of really talented people here at Bungie, and just let them do their thing, and then just kind of rally the charge. Wonderful. Okay. Well, there's several things that we want to accomplish on stream today. Chat has been put into subscription-only mode. Station identification. All subscriptions benefit the Bungie Foundation and our mission to ease the suffering of children as they are in the hospital and seeking wellness. We appreciate your support there, and this is an opportunity for us to focus the conversation just a little bit. While we are sitting and talking together, we are going to explore Mercury, brand new destination for this expansion. We are going to take a look at a new endgame reward system that you'll be able to use to add weapons to your inventory, and we are going to embark on an adventure through the Infinite Forest, which is a new way to play Destiny. A gente vai poder ver a Floresta Infinita agora. Usually what we would do is we would go to a live fire team, but in the interest of time, as it is difficult to predict exactly when a public event may begin, instead of us trying to fill the moments with idle chit-chat while we wait for that public event to spawn. You don't like bro talk? I thought we'd keep the Normalmente bro talk, eles vão as you a just said, gameplay to a dull live lore com um and show esquadrão, you mas porque eles exactly têm que what a esperar public event is like evento on público Mercury. começar. So, O que eles vão mostrar as agora I é só said, in mostrar the o interest público of time, we're going to show you that we captured something that we just E isso é captured vídeo, earlier. gameplay So we do que have a eles fire já team on gravaram set. de antes, They're going to be porque playing through para the eles não Infinite precisar Forest de live. esperar But right now, o what we'd evento like to do começar. is we would like to show you Isso daí foi the footage that we captured of this brand new public event gravado mais that is cedo. created Evento just público for deles. Mercury. É evento público que eles estão explicando que foi criado somente para Mercúrio. Yeah, I'm really excited about what
John Sova, one of our designers, and Noah Thompson, one of our artists, got together and basically built the space around this public event. I like to call it kind of a Vex Circus. That's not the original name, but it's this really awesome custom space and set of encounters that it's a lot of fun, and it's our biggest thing we've built for public events. And the whole Eles estão explicando que isso daí é o you just saw that the space transforms as you play, evento público maior que eles já fizeram. Out throughout and go to different areas that you can't go to at any other time. E quando o evento público começa, o local muda e o mapa fica diferente. Most elaborate public event, most rewarding public event, we will see later, that we've ever created for Destiny or Destiny 2. E eles estão explicando que esse é o evento público maior e mais complicado que eles inventaram para Destiny e Destiny 2. They're going to be spawning throughout the space, and they're going to kind of be a focal point, brief focal point. And once you kill them, you'll pick up these what we call keys. Eles estão explicando que quando você mata essa hidra aí, você pega tipo uma chave. E quando você bate a chave aí, você continua pro resto do evento público. Agora você vai para outro lado, aonde o evento público ainda está continuando. And this is kind of just the first phase of the entire public event. We built Vex cannons throughout the space to kind of let you move quickly to another part of the phase. E eles estão explicando que essa é a primeira fase do evento público. Você mata o Hydra, pega a chave e continua para outra parte. We're going to once again do another dunk, and keep in mind this can be done in parallel. At the same time, with multiple guardians can more or less do this in parallel, but we're going to show you the whole thing. Eles vão mostrar o evento público todinho, do começo ao fim. In previous public events, they always tend to have one core focal element, and it always drives everybody to one centralized location. With this event, it actually, because of the way we've set it up, we have these different islands. It allows the team and everybody that's in the public space that's engaged in the public event itself to be able to move around the environment. And that's what we kind of talk about like trapeze, bouncing back and forth. Eles estão explicando que normalmente o evento público, quando começa, tem um local que você foca em um objetivo, e aqui eles queriam fazer um evento público que você foca e vai de um local para outro. E eles estão explicando que você vai para locais diferentes que normalmente você não irá poder ir, a não ser que você está participando do evento público. Okay. And so now the goal is for them to, when they're on these islands, is to kind of do a similar thing, which is kill more gatekeepers and pick up the keys and make more progression through the space, through the encounter. E o que ele está explicando é que quando você vai de um lugar para outro, o objetivo é pegar essas chaves depois de matar o Hydra aí. Maybe some of these special guests who visited our studio in recent weeks, who will have their own content going live after the stream. We'll see if they can explain it. We'll see if they can figure it out. But for the purposes of this stream, we will demonstrate the existence of some heroic modifiers for this public event, but you will not learn. Eles estão explicando que eles vão mostrar como funciona o modo heróico desse evento público, mas eles não vão mostrar como é que ativa o evento heróico. Eles querem que vocês descubram como faz, e que se os outros YouTubers que participaram do evento deles quiserem compartilhar no canal deles, tudo bem, mas eles não vão mostrar. It's not just in one spot, you're kind of all over the place. It's phased, yeah. So they just finished one island, now they're headed back to the other, and if you noticed earlier that there are the Vex cannons kind of turn around to unlock different things, different phases of the encounter. It's kind of a cool little twist that we're doing to, instead of having to have new things spawn in, we can use the same thing and make it feel like Eles estão explicando que a diferença desse evento público é, em vez de aparecer ou spawn inimigos novos, a gente vai de uma área para outra derrotando os inimigos assim. Mercury was once a garden world, and now that the Vex are here and have made it their
domain. The entire planet has been converted to a machine. Yes. And as we play through these activities, you really get a sense of the fact that we are just sort of now a cog in their machine, and it's eles estão falando sobre como o planeta antes era uma floresta, era um planeta cheio de plantas, de árvores, mas que o Vex transformaram o planeta todo, e eles participando desses outros locais, dá pra ver como o planeta mudou e transformou. Always plant the seed in the player's head of what's going to happen next. I think that's also another, I think it's a core tenet about part of this design is as it unfolds, as it progresses, you're constantly asking yourself, what happens next? What is my next? What am I charged with doing next? Yep. Como é que tá o áudio aí? Tranquilo, galera? Tá de boa? As we're getting Dá pra closer me and ouvir? closer to how the heroic is starting to display, you're going to see a little bit more and ask those questions of like, now how am I going to deal with the boss? Agora eles estão falando sobre ativando o modo heróico. Oh my gosh. E para vocês terem uma ideia como é que é, para vocês verem como é que é. There's a theme of kind of taking down gatekeepers. Opa, caiu mais chave dessa vez. Picking up keys, and that barrier there prevents it, so you can't just shoot in. You have to actually engage in the space. Nice little piece of multitasking there. Yeah. Running the ball, reviving your friend. Lá em cima. Now and then you do damage again to the dunking the key. You said those were keys. Vocês estão vendo aí, galera? Quando ele bateu essa última aí que eles puderam fazer dano nesse boss. Deciphering the machine. This is where it gets really crazy. Everybody kind of converges in the center area. Eles estão falando que agora que fica tudo louco aí, todo mundo aparecendo aí no meio. E eles estão explicando que essa área aí que eles estão agora, isso daí no evento público normal, você não vai chegar nessa parte aí. Então eles na verdade já estão no evento público heróico, modo heróico. It's pretty cool. So you could just hang out up in the lighthouse with Brother Vance and popcorn. Yeah. Vex tá contigo. I sure love me some popcorn. Spectate the public event. And it should be said that this is all a public space. Yes. So if you're watching this at home and you are a solo player, if you don't have a friends list that is bristling with teammates, eles estão explicando que isso daí é um local aberto, que se você tiver solo, olha, completo. Se você estiver sozinho jogando sozinho, você pode participar de um evento heróico desse daí. Dois baús, porque é um evento público heróico. As danças novas. Novas danças, né? Spicy ramen. Spicy ramen. Well, that's actually about to become a thing of myth and legend. Eles estão falando sobre os emotes, galera. Se vocês não têm, estão confirmando agora aí. Se você não pegou os emotes exóticos, se você ainda não pegou os emotes exóticos já, na segunda temporada já era, você não vai conseguir pegar, é uma coisa de lenda, dizendo Dij. One of the new endgame reward systems that we have on its way to Destiny 2, and for that we need to return to the lighthouse. So agora eles voltam para o farol. Agora é ao vivo, eles já estão jogando. It's a beautiful day on Mercury. It's always sunny. Louco, as medalhas que eles ganharam é as medalhas que você vai entregar pro Brother Vance, que é o irmão Vance, que ele vai ficar no farol aí. E ele praticamente é o NPC de Mercúrio. Ele que você vai pegar os 7 e armas através dele. E ele vai estar aí em cima, você entrega as medalhas aí. Their adventure and their progression, give them some new things to do. Anybody who is a Crucible elite who might have been to the lighthouse before can see that, as we looked last week and saw that. Eles estão explicando como o farol mudou desde Destiny 1. Vocês que já chegaram no farol fazendo o desafio de Osiris. Agora o farol é um pouquinho diferente, mas ainda bem um pouquinho do mesmo jeito que era. Só mudaram um pouquinho, que agora tem NPC e pessoas aí. We just talked about a bespoke
public event that is created specifically for a destination to take advantage of how that destination can be interactive. Also talk to me about how some of the different adventures in this game change the way estão falando que fizeram evento heróico público só para Mercúrio e agora ele está perguntando para eles explicar um pouquinho como é que vai funcionar as jornadas e aventuras. We have kind of made some changes to, first of all, the lighthouse itself. Yep. It's a little more streamlined. You don't have to run like a mile to get out. We have a warp gate right there. Yep. We have this thing we call the Forge, which we're going to talk about in a bit, and this is the wall of this wall of weapons, the Vex weapon wall. Yeah, this actually Essa é a parede de armas de Vex, que mostra a sua progressão do jogo, que a progressão das armas que você ganha. Yep. And then we also have e eles estão falando que você não é obrigado a fechar a progressão ali. That if you are attentive, you can start to kind of piece together in this space. In this space. Okay. And then as well we have the Vancinator, the brother Vance. The Vancinator. Did you have to do that? Yeah. So I can make everybody groan. Eles estão falando também que tem um mistério no farol que é de a gente descobrir. Eles não estão dando dicas nenhuma. Estão falando que o Brother Vance, o irmão Vance, vai te dar pouquinhas dicas em esse mistério para você descobrir e ter as respostas desse mistério. More or less explore parts of Mercury that you can only explore with adventures. Okay. So the destination is basically delivered to you through a series of different adventures. Yes. We'll talk a little bit about also how some of those adventures are now heroic. Yes. Yes. Agora eles estão explicando que tem aventuras heróicas. We're adding a bunch of modifiers to the adventures, and they're going to be random every time you play it. These adventures, the heroic ones, are very, very challenging. Yeah. Bring a fire team. Eles estão explicando que tem modificações nos modos heróicos de aventuras, como no anoitecer. E eles estão explicando que vai ser bem difícil, que é melhor fazer com um esquadrão fechado. E esse é o primeiro passo para craftar as armas na forja que eles estavam mostrando agora. Lost Prophecies. Osiris wrote his lost prophecies on these six-sided tablets and hid within them a secret for the guardian whose deeds he foresaw. Isso é as profecias perdidas. Three options here. Três opções. Different verses, verse 3, 4, versos diferentes in the interest of showing off a weapon that our audience did not see on the last das profecias perdidas. I'm going to forego the contrivance of an election run in chat, and I'm just going to acquire verse number 3. Ele vai adquirir o verso 3. How many verses in total? It's 11. 11 verses. All right. Yeah. 11 versos em total. Verse 3. Ele tem agora o verso 3, terceiro verso. So, talk to me about the process for. Agora eles vão falar sobre o processo de craftar a arma. So if you look at that weapon, if you look at that verse in your inventory, eles vão olhar eles vão dar um inventório, um inspecto no inventório. E aí são os requerimentos de você completar o verso. From playing activities in the game, there's various drops that you will get. So this feels like a quest. Então, para você, o que eu estou entendendo é que você, para craftar as armas, você tem que pegar o verso de Brother Vance, irmão Vance, e cada verso tem os drops que você tem que pegar. Nesse verso 3 aí, ele precisa de Radiolarian Culture, que é o leite, o sangue de Vex, e amplificador de Paradox. Se você for no detalhes, apertar o triângulo, aí mostra os itens e aí mostra, igual o primeiro falou que você adquire em eventos públicos e esse daí são partidas de Crisol ou aventuras heróicos em Mercúrio e também assaltos.
Crucible matches and heroic adventures on Mercury. Então o que vai acontecer? O Brother Vance, irmão Vance, vai te dar uma escolha entre 3 versos. Você pega um desses versos e cada verso, cada caixinha dessa tem os requerimentos dos drops. So when you look at one of these things, you go, oh, I know how long a strike lasts. I know how long a crucible lasts. And so, by doing those e eles estão explicando que eles fizeram desse jeito, porque aí você tem opções, igual você pode fazer um evento público ou você pode fazer um crisol e para pegar os itens mais rápidos. Rather than just say go collect 50 billion materials. And this is one of those things. Acquired from the strike. Isso daí é um dos itens. Esse daí ele pegou através do assalto. Aí ele usou o item e já encheu. Fechou o que ele precisava. Agora ele vai usar os outros itens que ele precisa. And we got one more. Bam. Actually. Não, ele está usando o errado. Did dando rata aí. If you go and act, Advanced Paradox Amplifier. Yes. Oh, okay. So what you need to do? Yeah, there it is. Here we go. We'll use this instead. Yep. Usou um. Usou dois. Okay. Now you Fechou. now have a prophecy tablet. E agora ele tem charged. Energized. Yep. As you indicated before, o tablet de profecia, está supercharged. On Mercury. Agora ele volta para Brother Vance, para Irmão Vance. Os guardiões lá embaixo. Mercury is populated with willing allies down there if I wanted to rush down and leave all this. But how can I leave this right here? When you can give this to Brother Vance and he will give you. Agora você quando fechou e dropou, pegou os itens que dropou tudo, agora você volta para Brother Vance. E agora ele te dá o verso completo. Agora você leva isso à forja para craftar a arma. So this is the forge right here. We'd mentioned before that there are 11 different verses, each indicated by one of these nodes. It would appear that I have activated one of the nodes, so one of the weapons is mine, so I always know já pegou uma das armas, that I am in possession e ele já sabe qual versos que ele já completou. Because it looks like you busted one of the nodes to hack this thing. We have to. Oh man. It had to happen. Sometimes you have to destroy to create. So I come over here to this interface that we have hacked together. O Diz deve ser mó. Dando rata aí na live, não é não? Mas aí, ele tá forjando, tá craftando a arma. Agora tá forjando a arma, vamos ver como é que é. And it is the Jack, Queen, King 3. Jack, Queen, King 3. Canhão de mão. What'd you give me? Where is it? What am I looking for? Nossa, é ele dando rata de novo, galera. Okay. Let's take a look at the details. Se vocês percebem, dá pra ver que as armas da DLC tem aquele símbolo ali no lado esquerdo em cima, do item. Sure. So when we started talking about what this, estão explicando um pouquinho sobre as armas da DLC. We could do with these types of weapons. We wanted to make sure everything paid tribute back to Osiris and his history. So what you're kind of seeing is we kind of did a snapshot of what time was like when Osiris was exiled from the tower. So we start to think about thematically what those weapons were like. Então eles estão explicando que as armas, eles ficaram com o tema de Osíris para dar. As he comes here and he's investigating more about the Vex and he's learning more about the mechanisms and the inscrutable machines. Para dar um tema para as armas de quando Osíris foi quicado da torre da vanguarda. Então eles estão usando as armas daquela era, daquele tempo. E estão usando um tema de quando ele modificou as armas. Então são as armas que têm um tema mais antigo, mais modificado com tecnologia da Vex. These are weapons that were designed by our sandbox team. Absolutely. These are weapons that were designed specifically by Bungie with
specific perks, specific attributes, and então são armas que foi criada pelo time de Sandbox especificamente para DLC com perks e status especificamente para o DLC. But for today, having taken a glimpse at how that works and how we're delivering incentive to do things like public events, what else? Adventures? Yeah. Strikes? Yes. So while we're talking about how the player experience is changing, eu não vi, cara. Eternal Dragon não vi. So we decided não percebi. That, agora eles vão falar sobre os assaltos. An integral part of the Destiny experience. They tell great stories. They have awesome bosses. Yep. And so for expansion 1, what we wanted to do is show more of those strikes, make those more part of this main story. Estão falando que estão we have 2 strikes for Curse of Osiris. We built them as strikes. Okay. But we took those and said, hey, we're going to make story versions of these strikes. So então eles estão falando que tem 2 assaltos que são parte da campanha, da história. To the campaign. And we have made changes to those story strikes so that é they tell the story cara. for the campaign. Então praticamente duas partes da campanha those strikes in a playlist and have changes to them to be vão more, ser assaltos. Então, quando você começar a campanha, vai ter 2 missões, 2 jornadas, 2 aventuras, na verdade, né, 2 jornadas, que quando você fechar a campanha, essas 2 jornadas vão virar assaltos, vão entrar em rotação no playlist do assalto. Fala aí no chat, o que vocês estão achando dessa daí? Eu já não estou gostando muito não, já não criaram assaltos novos. Estão reciclando os 2 assaltos da história já, da campanha. Am I going to feel like I've been deprived of 2 additional story missions? Not at all. No. I think one of the great things about this is that we've always, every strike has always had a story that it told. Yeah. And by bringing those and making those part of Osiris' story allows us to, I think, enrich in the overall narrative that is Osiris' history and everything we want to talk about. Ditch acabou de perguntar para ele se ele, como jogador, está sentindo roubado porque esses 2 assaltos são parte da história, se outros players vão sentir assim, e os devs explicaram que não, isso daí são parte da história, então a gente queria fazer 2 assaltos que são parte da história, para você entender mais a história. Without having to do the random matchmaking thing, and you'll right away get to see, oh, these are the strikes that come with it, and then later on, as you're playing the matchmaking, they will be there as well. Well, we have endeavored to avoid story spoilers as much as we could. Wanted to give people a sense of how Destiny 2 would be changing, some of the different new ways to play. While story strikes are a step in that direction, we're not going to play one today. Eles não vão mostrar os assaltos, vão deixar isso para quando lançar, para os players ter a experiência de jogar. Em 2 semanas, galera. Hoje eles vão mostrar esse portal te leva para o espaço público. We have the fire team that had played through the public event, and now we are going to invite those 2 players to embark on an adventure. E ele vai chamar esses 2 players para entrar em uma aventura, porque as aventuras são o modo de abrir Mercúrio. Então eles vão entrar na Floresta Infinita. Check out those handsome devils. Hello, Warlock. Hello, Titan. Hello, Hunter. Take it away. Cara, cagaram no set do Caçador de novo, velho. Nem pra fazer um set massa pra Caçador. Aí estão entrando na Floresta Infinita. Do lado esquerdo aí, ó, a aventura está escrito Step into the Future, dar um passo ao futuro. Então é capaz que eles vão entrar numa simulação do futuro. Eles estão explicando que a Floresta Infinita não é uma parte da realidade nossa, é uma simulação VEX sobre todas as realidades.
Ikora is the person that puts you into motion to go and find Osiris, which ultimately will lead you into. Eu espero que volta o primeiro mapa de desafio de Osiris, aquele lá do terceiro ano, como é que chamava? Inside the core of Mercury. I mean, they've hollowed it out like a pumpkin and used it as a construct. We can see, much like the public event, the landscape is propagating here as we move through it. And how exactly is that happening? So we have been working on this for a bit. This is a really exciting new addition to Destiny. This is kind of capitalizing what I like to think of as the unknown, right? So these are spaces built by our artists. There's variants that they have, and this with these encounters were built by our designers. The difference is that these are put together kind of like a Lego set of Lego blocks, where you will have a piece. Eles estão explicando sobre essas fun áreas. To play on, but those will be connected by the by your PlayStation 4 or your PC and built in a way that will be different every time. They will connect. Então eles estão explicando que essas partes que estão aparecendo e desaparecendo vão ser aleatórias. Quando você jogar uma vez e tentar jogar de novo, você vai perceber que elas não vão ser as mesmas partes que estão aparecendo uma atrás da outra. Então são tipo peças que eles já criaram, tipo peças de Legos, e cada vez que você passa por esse espaço aí, as peças vão aparecer. São tipo aleatório, você nunca vai, não nunca, mas a maioria das vezes você não vai progressar por um pedaço do mapa e para o outro como eles acabaram de fazer aí. Você vai sempre chegar ao mesmo objetivo, mas é capaz que você passam por peças diferentes, entendeu? If you played Destiny for any period of time, you start to know how things work out. And this guaranteed every time you come here. Então os inimigos e essas peças aí que estão aparecendo, esses mapas diferentes que estão aparecendo, sempre vai ser aleatório. And there are these demon characters. So there's a Vex AI that hides itself as então eles estão falando que eles estão progressando aí e eles estão lutando contra a colmeia, mas isso não é a colmeia, isso é uma simulação Vex, tem uma mente simulação que estão gerando essa simulação Vex aí para vocês guardiões derrotar. Então isso tudo é uma simulação. E cada vez que você mata o demônio, você abre o portal. Outras possibilidades que você pode chegar a essas outras peças aí, essas outras partes do mapa. Our hope is that we instill in that. So their objective on this adventure, the Up and Up, is to step into the future. And exactly how does that work? Então, só para resumir, isso daí não é a colmeia, isso é só uma simulação. E isso é um passo para você chegar até o futuro, a simulação do futuro. Of thinking about Mercury as 4 distinct locations. One, which is the present, which is kind of boots on the ground, which we were just seeing where the public event is. Yes. There's the Infinite Forest, which is what we're looking at right now. And then there's the end caps to all of those, where the Infinite Forest takes us, so into the past. Então são 4 locais. Tem o Mercúrio, que é o presente, a Floresta Infinita aí, que é uma simulação, e a simulação do passado, e a simulação do futuro. Ultimately, we're going to step through and we're going to arrive at a final destination in this simulation, which is into the dark future. Yes. Então agora eles estão chegando no ponto final do objetivo, que é o futuro escuro We have different versions of Mercury as we move through time. We have this infinite forest, which is sort of the nexus of all of those exploration experiences. I like to think of the Infinite Forest as kind of like an action subway that takes you from the present. Eles estão explicando que a Floresta Infinita é praticamente uma ponte do presente até a simulação do passado ou do futuro. E aí eles estão no futuro, numa simulação do futuro de Mercúrio, já mais escura. So we now see here that we've stepped into a different vision.
Yes. This is the dark future. This is where Esse é o futuro the escuro. Vex have won. There's nothing else. There's no Esse é o light, there's no futuro, uma dark. simulação There's only the Vex. do futuro aonde o Vex venceram. Eles derrotaram os Guardiões. E nessa simulação, os decaídos também estão aí. É uma simulação que quando o Vex venceu, a raça Vex venceu, e que os decaídos também, por acaso, apareceram aí. Yes, right, correct. God, I just so want that in my life. E isso é tudo eles estão explicando que isso é tudo simulação que Vex estão fazendo para saber o melhor futuro para eles poder vencer. Aesthetically, we wanted to make sure that each of those locations inside of Mercury felt really, really different, unique. Yep. So this Eles estão explicando que cada local, o passado, o presente e o futuro, eles queriam que fossem diferentes um do outro, para você ter uma ideia de como é a diferença aí. Tá escuro, não tem o brilho do sol mais. Floating world of mystery that is the infinite forest, and then you'll get a chance to see what the past is like as well. Yeah, e eles vão mostrar também pouquinho do passado. And my palms are sweating. Whenever you guys do this jumping puzzle, you're gonna fall to your death. Crap! Yes. It induces a very strong sense of vertigo. Vídeo explicando que ele tá bem, tá com desespero aí, dos guardiões pulando aí, com medo dele cair. You're doing these kind of high wire, dangerous, palm, sweaty jump puzzles. Yep. We have other adventures as well that have their own gameplay theme. I really like the way that the adventure team handled this, because they took these very disparate, different parts, different adventure gameplay fields, and they made adventures for them. And I think someone just fell to their death. Did they? Oh! Anyway. Nope, they all made it. And so, yeah, when you do different adventures, they absolutely have a very distinct gameplay feel to them. Ele está explicando que cada aventura que você faz tem um gameplay, tem sente diferente de outra aventura que você fez. Estão explicando que não tem que tem uma diferença distinta de uma aventura com a outra. Você não vai jogar e fazer uma aventura e pensar qual aventura que eu estou fazendo. Just a little. And so, like I said, all these adventures also have all the different combatant races options. So you'll play an adventure sometimes with a hive. Então ele está explicando que você vai jogar uma aventura dessa, e porque é uma simulação, às vezes você vai jogar uma simulação diferente. Então nessa simulação eles estão no futuro contra os decaídos, mas é capaz que você pode fazer uma aventura e você vai fazer uma aventura, mas em vez de ter os decaídos aí vai ser a colmeia. I think it's difficult to feel heroic when you are confused, although certainly the raid is an exception. But when you're on an adventure, when you're shooting your way through a campaign, to give people an interesting place to explore, but not so interesting that it's confounding and doesn't make sense. Estão explicando que vai ser meio complicado, meio diferente, mas não vai ser tão complicado que você não vai saber o que tem que fazer. Que o time da Band não quis deixar a pessoa toda em confusão aí, sem saber o que fazer. E aí eles terminaram o objetivo. Pegaram o loot aí. Mais duas medalhas só, cara. Well, there we have it. O que vocês estão achando aí do que eles estão mostrando? Taking us on that adventure. Thanks so much to our fire team. That was actually não sei não, cara, tô meio preocupado. You can trigger those at will, and you can play them whenever you want. Public events are a little bit more of a surprise, but an adventure is a promise of action and adventure that is always at the ready. Yep. Fantastic. So we've demonstrated today some of the different ways to explore Mercury, this shifting, interactive explicando que hoje eles mostraram um pouquinho sobre as atividades de Mercúrio. We had in Destiny 1 Year 1, The Dark Below, The House of Wolves. Comparando esse DLC com os outros DLC do primeiro ano. Estão falando que essa é a primeira vez que eles botaram um lugar onde você navega aí para poder escolher.
no mapa. Yes. Anything else you'd want to tell our audience before we wrap this up? I'm really excited about this project. I think it came off really, really well. It's going to give some people different taste of what they've been playing. It's going to give them more options. We have a Strikes playlist, new Heroic Strikes. I'm sure that was mentioned last week. Yep, we did mention that. This is, to me, like something that I've been really looking forward to. I'm a big fan of like the Vex lore, and so I'm really excited for people to play this. I think this is going to be. Acho que aí eles estão só falando bosta, porque eles estão falando que esse daí é um dos melhores DLC que eles já fizeram, que os devs estão animados por essa DLC. And you survived your first. So I hope the hot seat wasn't too hot. I really appreciate you coming on the show. A live environment like this is, Estão falando sobre Dave Matthews, o cara da esquerda aí, a voltar na próxima live, que vai ter semana que vem. We will be back next week with John Wisniewski to talk about weapons and Kevin Lee to talk about some of the different armor that you will be semana que vem vão voltar com John Wisniewski e Kevin Lee, que vão falar sobre as armas da DLC, armaduras. Maybe we'll show the raid lair armor. Actually, I have clearance to show the raid lair armor. Faction rallies armor, Iron Banner armor, all up. There will be a fabulous parade of acho que a live da semana que vem vai ser a melhor, porque eles estão falando que vão mostrar todo tipo de armas, de armaduras, até da Raid Lair, que eles têm, que eles vão ter. Because it's Thanksgiving in these parts, Bungie will be experiencing a short week. We realize that we have a global community and not everyone shares in that. So look for the blog to be updated tomorrow with that F5. And that's it for now. Dan Miller, thank you so much for being here. Dave Matthews. Thank you. Thank you again. É isso aí, galera. Acho que semana que vem vai ser a única live que vai prestar, porque eles vão falar sobre armas e armaduras exóticas, armas das facções, armaduras das facções, da Bandeira de Ferro e da Raid Lair. Mas é isso aí, galera. O que vocês acharam aí? Maybe 2 weeks. What's up, PK? Mas é isso aí, galera. Eu não sei não. Eu esperava um pouquinho a mais dessa live aí, mas fazer o que, né? A gente talvez esperou muito dessa DLC, não sei. Vamos ver. Eu tô animado ainda, mas eu tô animado mesmo pelo loot. Tô esperando pra ver que armas e armaduras que vão ter, ainda mais do desafio dos 9, né, que a gente estão colecionando tudo. Até que enfim peguei todos os 7 do caçador, do farol não, do pináculo. E é isso aí. 2 dias acaba a DLC. Eu também acho que talvez nem 2 dias, porque quando lançar a DLC, pra te falar a verdade, cara, eu vou jogar umas 10 horas sem parar, direto. E eles falaram que a campanha vai ser 2, 3 horas, então tipo, sobra o que, né? Se você termina a campanha em 2, 3 horas, o que mais tem pra fazer? Só craftar, forjar as armas. Mas é aí que tá, a gente não sabe se aqueles versos que o Brother Vance, que o irmão Vance vai resetar toda semana, né? Talvez ele vai ter 3 por semana só. Igual os outros NPC, igual a Ikora. A Ikora tem o que? As 3 meditações por semana, não é? Então, quem sabe, a gente vai ter que esperar as semanas passar pra poder ter cada verso do livro. Mas é isso aí, galera. Eu agradeço a todos por estar participando aí, por ter participado da live. Agradeço todo mundo aí. Quem não estiver seguindo os canais ainda, eu peço que, por favor, segue o canal de YouTube, o canal Twitch aí. Dá um like nos vídeos, se puder. Eu vou deixar o vídeo, essa transmissão live aí gravada no canal YouTube. Se você quiser voltar e assistir ela de novo, vai estar aí para quem quiser. E é isso aí, galera. Estamos de volta semana que vem com tradução da próxima live. Quem quiser participar também, sejam bem-vindos. E é isso aí, galera. Vejo vocês sexta-feira para mais Desafio dos 9, levando mais pessoas para o pináculo com 7 vitórias.
É isso aí, galera. Vejo vocês na próxima.